Bom dia! Retornamos aqui para o segundo momento da nossa aula, né? Nós aqui, você daí, e coisa fantástica, estamos trazendo hoje conhecimentos, né? Em vários momentos já estudados, a gente traz esse conhecimento e acrescenta conteúdo novo, né? Sempre fazendo essa ponte com o que foi ministrado, né? Revisitando, revendo estas habilidades. Não se estuda só uma única vez. É perigoso isso, porque às vezes são muitos termos, um parecido com o outro. E aí, às vezes, você tende a confundir. Então, hoje foi preciso relembrar um pouco lá do surgimento do termo hermenêutica, né? Tramitamos aí pela questão do fator religioso até chegarmos ao amadurecimento da ciência da interpretação, que é a hermenêutica jurídica. Nós vimos que ela é uma ferramenta poderosa, não é? E que ela é altamente aplicada lá no processo de interpretação jurídica. Aí nós vimos os métodos de interpretação, nós vimos os elementos de interpretação, caracterização, conceituação, e nós traçamos um paralelo por diversas vezes como isso se comporta, né, dentro do quesito realidade do nosso plano de vivência, tá? Sempre é muito bom fazermos esse processo comparativo. E aí vimos a conceituação, vimos o que são as normas jurídicas, tá? E aí paramos naquela máxima, né? Somente a norma jurídica, somente a lei, somente as normas, né? Pode ser os costumes, será o que mais pode ser interpretado? Então vamos para cá, que essa foi a indagação final do primeiro momento de aula, né? Nós suscitamos aí esse questionamento, porque é muito bom, né? Você faz um questionamento e aí partimos aí para a resposta, tá? Então, apenas as leis devam ser interpretadas. Isso é um questionamento que foi feito no final da aula passada, né? Nós vimos que normas jurídicas, tá? Você pode colocar que as normas jurídicas, elas não são apenas, né? Elas não são só isso, tá? Então, olha aí que legal. As normas jurídicas não são apenas leis, né? Você pode colocar. E não são só as leis que devam ser interpretadas, muito embora sejam elas o objeto principal da interpretação. Então, ó, todas as normas jurídicas podem ser objeto de interpretação, tá, turma? Todas as normas jurídicas, elas podem sim ser objeto de interpretação. Certinho? Bacana? Vamos aí, pessoal lá de Campinas do Piauí, Isaías Coelho, pessoal de Jaicós, né, João Costa, pessoal de Massapê, Pedro Laurentino, Santa Filomena. Vamos trazer mais uma informaçãozinha aqui para vocês colocarem aí a título de observação. Qual é a correlação? Olha que pergunta bárbara, né? Então, qual é a correlação existente, tá, entre interpretação, aplicação e integração? Gente, esses temas recorrentes, nós vamos voltar na composição da aula de amanhã, tá, para poder respondermos as questões e que vai dar continuidade ao conteúdo novo. Eu preciso sempre estar recapitulando isso. Mas o que eu preciso integrar agora, aqui em termos de conhecimento? Então, o direito existe, gente, para ser aplicado. Isso é fato, né? Antes, porém, de aplicar o direito, é preciso interpretá-lo, tá? Só aplica bem o direito quem o interpreta bem. Então, devido ao fato de que a lei ela pode apresentar lacunas, olha aqui, ó, tá? É necessário preencher essas lacunas. Esse preenchimento, esse espaçamento onde a lei ali não observou, porque nenhuma lei ela é completa, por assim dizer, né? Nós utilizamos a integração do direito.
Tá? Então, quando há o processo de lacunamento, quem é utilizado para preencher, né, essa lacuna é o que chamamos de integração do direito. E isso acontece a fim de que se possa dar sempre uma resposta jurídica favorável ou contrária a quem se encontra em desamparo de lei expressa. Então, o primeiro item que eu trago para vocês é esse processo de integração. Quando você observar o nome integração, você vai lá lembrar da lacuna, tá? Então, teve lacuna, utiliza-se, né, a integração do direito para que se possa dar sempre uma resposta jurídica favorável, contrária àquele que se encontra aí, não é, em desamparo de lei expressa. Tá? A lei não prevê essa conduta, ela não previu este acontecimento. Aí entra, né, entra essa questão da integração do direito para que se possa aí dar uma resposta à altura, ao caso concreto, à resolução de uma determinada lide, né, uma determinada demanda. O que são e quais são os elementos de interpretação? Então vamos lá ver. Os elementos de interpretação, nós já sabemos que eles vão auxiliar o intérprete, pois eles vão estabelecer quais prioridades que devam ser observadas quando for desenvolver uma atividade de interpretação. Tá? Nós já sabemos que esses elementos, eles são gramatical, lógico, sistemático, histórico, teleológico. O elemento gramatical, aí você vai marcar aí, ó, o elemento gramatical, tá? Ó, o elemento gramatical determina que o intérprete ele avalie em sua atividade o texto da lei. Tá, ó. O texto da lei. Professor, me lembrou muito aquele momento lá da exegese de 1804 com o advento do Código Napoleônico, né? Literalidade da lei, lembram lá? Gramatical, né? O intérprete da lei, no caso lá quem aplica a lei, né, o juiz, ele estava simplesmente aprisionado naquela visão do legislador. Aí chamava-se a visão pura, né, da escola da exegese. Era essa visão dos exegetas. A lei, né, ele dizia assim, a lei por si só resolve tudo. Ela é completa e ela não carece de interpretação. Não observando aí as questões inerentes ao avanço da sociedade. Tá? Por isso que ela foi muito criticada e aí, obviamente, veio, né, a ser superada por outras escolas, e escolas essas que trazem e deixam marcas até os dias de hoje. Tá? Então, quando se fala de elemento gramatical, dentro da questão de interpretação jurídica, nós já sabemos que o intérprete ele vai se fazer, né, da questão do que está lá, esculpido no texto da lei. Ele analisa as palavras e seus significados, para assim conseguir determinar o que a lei expressa. Então, daí dizer elemento gramatical. Muitas críticas são feitas a esse elemento, gente. Pois se por um lado pode ser benéfico à segurança jurídica, né? Onde, olha só, esse termo ele sempre está em alta na sociedade. Tá? Segurança jurídica. Por outro, pode esconder o real sentido da norma, que pode estar além do que está meramente escrito. Tá? Olha aí, a arte de interpretar. Então, este é o elemento gramatical. O elemento lógico. Bom, nesse segmento, o elemento lógico, por sua vez, como o nome já sugere, ele induz, destina-se a interpretar
mediante o pensamento lógico marcado pela racionalidade, tá? Então, o elemento lógico, ele tem como viés essa interpretação mediante o pensamento lógico e racional. Dentro dessa perspectiva de pensamento lógico e de racionalidade, se analisa a coerência do texto da lei, tá? Se analisa a coerência do texto da lei. É importante dizer, gente, que esse elemento ele procura verificar o sentido da norma, tá? Analisando a sua estrutura, a sua colocação no ordenamento jurídico, bem como os motivos de sua edição, sendo todos esses caminhos uma forma de subsídio para o intérprete buscar a lógica. Tá? Então, quando você ouvir falar elemento lógico de interpretação, você vai marcar lá o que tiver. Pensamento lógico, racionalidade, não é? Análise da coerência do texto da lei, o sentido da norma, a estrutura, tá? A colocação desse episódio dentro do ordenamento jurídico, se ela foi editada, os motivos que levaram à sua edição. E isso tudo vem corroborar como ferramentas para que se possa, né, buscar a lógica. O elemento sistemático, nós falamos ali agora há pouco, né? Então, o elemento sistemático, gente, ele é caracterizado por valorizar o ordenamento jurídico. Então, falou de elemento, né, sistemático, você vai lembrar assim, tem como característica valorizar o ordenamento jurídico como um grande sistema, tá? É o que por vezes você ouve falar sistema jurídico, ordenamento jurídico, sistematização jurídica. A gente ouve falar muito isso, né? Ou seja, uma perspectiva de ser unitário. As suas partes, que são chamadas de ramos, matérias, normas, dispositivos, eles não possuem sentido se analisadas isoladamente, tendo somente um significado coerente se levado, sabe o quê? Em conta toda a estrutura jurídica, tá? Cumpre salientar que o elemento sistemático utiliza também os pressupostos dos elementos gramatical e lógico, como forma de auxílio para a interpretação. Como resultado da interpretação sistemática, pode-se verificar a existência de regras gerais e exceções, tá? Olha que legal, né? Dessa forma, gente, nós podemos verificar quais as normas impositivas ou dispositivas, principais ou acessórias, gerais ou particulares, especiais, tá? Então, as normas eu posso verificar na qualidade de impositivas, dispositivas, principais ou acessórias, gerais ou particulares, tá? Por sua vez, as partes do elemento sistemático, ramos, matérias, normas, dispositivos, eles não podem ser verificados, tá, de forma isolada, porque se observa este elemento sistemático, né, num valoramento do ordenamento jurídico como um grande sistema, tá? Um todo unitário, que não pode ser desassociado. Então, esses ramos, essas matérias, as normas, os dispositivos, eles só vão fazer sentido, tá? Só vão fazer sentido se verificarem num ordenamento jurídico, dentro da estrutura jurídica como um todo, tá? Sendo assim, eu posso dizer que esse elemento sistemático, ele também faz uso desses
desses pressupostos gramaticais e lógicos, tá? Aí ele vai criar regras gerais e as suas exceções. Assim sendo, nós vamos ter a possibilidade de visualizarmos as normas impositivas ou dispositivas, principais ou acessórias, e também as gerais ou particulares. Assim preconiza o elemento sistemático. O elemento histórico, tá? O elemento histórico, olha aqui, vamos marcar, ficar bonitinho aí nas tuas anotações. O elemento histórico, também sugestivo, ele compreende a ideia, tá, de interpretar verificando o contexto histórico. O nome já sugere, né? O nome já sugere. As instituições e também preceitos de cada época que levaram à formação de uma determinada lei. É importante também verificar ao longo da história a trajetória das normas de direito a cada dia, pois o direito resulta das adaptações, tá? Ó, o direito ele resulta das adaptações e de mudanças sociais, objetivando assim satisfazer suas necessidades e anseios, certo? Vamos mais. Assim sendo, né, importante se faz o estudo das antigas instituições de direito para uma melhor compreensão das normas atuais, que possuem em si uma evolução gradativa de outros tempos, tá? Vocês vão observando que o direito ele vai se preocupar também para melhor atender, né, a questão comportamental em sociedade, essa visão mais maturada, né? Até pouco tempo atrás, as pessoas diziam, nós temos o crime de adultério, por um exemplo. Aí foi necessário observar que as relações em sociedade, elas se diversificaram e a lei ela ficou ali, meio que engessada com um novo comportamento social. Essa prática reiterada, essa prática constante, fez com que as leis elas pudessem ser verificadas com esse pressuposto, de olhar com mais cautela aquele comportamento, né? Aquela relação, de uma forma a prever circunstâncias que poderiam, numa visão analítica, vislumbrar possibilidades daquele múltiplo relacionamento afetivo. E hoje é o que se observa, não é? Nós já tivemos um anteparo legal, salvo engano, para Rio Grande do Sul, a questão lá de um trisal, né? 3 pessoas num relacionamento, né? Um homem lá, e uma das mulheres que fazem parte dessa relação, ela está grávida. E aí, o estudo de caso era a questão colocar o nome desses 3, né, lá na certidão de nascimento da criança. E aí, observa-se, olha o grau de estudo que traz um caso como esse, né? A questão, já procura verificar as questões dos direitos, né, do incapaz, na possibilidade, por um exemplo, de causa mortes, né? O de cujos, a questão que ele vai ser apreciada na questão de herdar, ele é herdeiro, já que são 3 pessoas, cada uma dessas pessoas muito bem resolvidas financeiramente, né? O que é que vai preconizar? Observe, já foi necessário um estudo para que se pudesse, né, de forma gradativa, contemplar uma relação assim. Então, em sociedade, nós temos pessoas se correlacionando de formas as mais variadas possíveis, seja nos negócios,
seja no trabalho, seja com a questão hoje muito debatida, que é a segurança, né, daqueles que utilizam a internet, né? Você já deve observar a preocupação com os dados que estão trafegando na internet. O que é que falam sobre nós na internet, né? Se você colocar lá o seu nome em um buscador, você poderá se surpreender. Você tem vários dos seus dados que, de alguma forma, eles são conectados a você e dizem muito de você. Se duvidar, tem até foto sua. Ah, professor, não acredito. Pois acredito. Tudo bom, Valdilene, não é isso? Valdilene, lá de Jaicós. Muito bom dia. É a unidade escolar Frutuoso Juscelino, né? Muito bem. Lá de Jaicós, dando aí um alô, um abraço aí a todos os nossos alunos. É muito bacana tê-los aqui conosco. Tá falando o nosso chat interno ali, para quem tem o kit do canal Educação. Muito bacana, né? Não me canso de mandar um alô aí, pessoal também da Secretaria de Educação, SEDUC, sempre presente, acompanhando aí as nossas aulas, né? Pessoal muito atencioso e que faz, de fato, a educação nesse estado acontecer. Muito obrigado também ao meu diretor, sempre dando um show aí de companheirismo e profissionalismo. Vamos lá, meu povo, meus amigos professores. Vamos lá, senhores. Dentre outras coisas, o que ainda podemos falar de elemento? Gente, vocês vão agora ouvir falar de elemento teleológico, tá? Elemento teleológico. Coloca aí. O elemento teleológico, ele pode ser explicado como uma maneira de interpretar a lei, descobrindo, gente, interpretar a lei, né? Descobrindo as suas finalidades e objetivos, tá? A palavra teleologia, né? Por isso que dá nome ao elemento teleológico, não tem nenhuma relação com qualquer preceito religioso, tá bom? Mas significa a doutrina acerca das causas finais. E ela tem como fito, né? Ela busca explicar as coisas pelo fim que são destinadas. Tá? Muito legal. Então, você vai colocar aí no seu caderno que teleológico, tá? Ele é advindo, não é? De uma maneira de interpretar a lei, descobrindo as suas finalidades e objetivos. É ponto. Teleológico não tem nada a ver com religião, muito embora ela seja uma significância de uma doutrina. Essa doutrina ela visa as causas finais, né? Que busca explicar as coisas pelo fim a que são destinadas. Certinho? Dessa forma, senhores e senhoras, o elemento teleológico, ele nada mais, nada menos, ele busca explicar a lei em função de suas finalidades e objetivos. É importante determinar quais pontos que a lei queria preservar. Tá? Então, por um exemplo, quando se utiliza a interpretação por esse elemento, ele preconiza uma orientação de a que fim se propõe esta lei, né? A que fim? Qual é o objetivo final desta lei? O intérprete aqui, o legislador, ele quis, né? Ele quis fazer com que pontos fossem preservados, tá? É elemento teleológico. Entretanto, gente, as finalidades de uma lei devem se alterar com o passar do tempo, conforme nós vimos, né? Em virtude do que chamamos de evolução da sociedade. E assim caberá ao intérprete revelar as novas finalidades da lei, contanto que seja um trabalho sério e responsável, é óbvio, dentro dos princípios do próprio ordenamento jurídico. Aqui está o ponto. Dentro dos princípios
do próprio ordenamento jurídico. Então, não poderá o intérprete atuar, obviamente, sem limites, pois caberá a ele exclusivamente atualizar as finalidades da lei sem agir em discordância com ela. Tá? Não é simplesmente ao meu bel prazer verificar aqui uma lei, vislumbrar a sua finalidade, e aí extensivamente, né, sem limite algum, porque eu acho que é o correto fazer, tá? Então, gente, não se trabalha com essa visão de achismos, tá? Tudo isso tem que ser devidamente fundamentado. Não pode ter pontos obscuros nas decisões, tá? Por isso que se tem tanto critério, tantas ferramentas para que de uma maneira proporcional, para que de uma maneira clara, tá? A lei ela seja aplicada, entendida, respeitada e ela possa continuar com o seu objetivo maior, né? Trazer segurança para a coletividade, trazer segurança para todos nós, né? Seja a relação qual for. Vamos de curiosidade? Traz aí um ponto de curiosidade. Tipos de interpretação textual jurídica. Tá? Com certeza, vocês vão relembrar. Vamos lá. A interpretação do texto jurídico ele pode acontecer de 3 modos. Interpretação autêntica. É a interpretação oriunda, como o nome já diz, da própria pessoa que redigiu a regra. A interpretação autêntica apresenta no texto legal a mens legis, que é o espírito do legislador, que serviu de inspiração para o dispositivo legal. Tá? Então, o nome aqui é autossugestivo. Né? Nós temos a interpretação doutrinária, é a interpretação oriunda da doutrina. Que é isso? Aquela que é advinda dos estudiosos do direito. Tais estudiosos inserem os dispositivos legais em diversos contextos, como no escopo histórico, no entendimento jurisprudencial, dentre outros. Nós já vimos aqui o que é uma jurisprudência, nós já vimos aqui o que é uma súmula vinculante, nós vimos o que é um colegiado, nós vimos o que é a primeira instância, a segunda instância, tá? Nós vimos aqui o que são intrâncias, nós vimos o que são as comarcas, instâncias, tá? Os vários momentos, né, desses atores que trabalham, né? Nós vimos o que é o Ministério Público, nós vimos como se comporta a questão das varas de família, né? O que são varas. Nós vimos aqui as questões inerentes, né? A Defensoria Pública, aí nós vimos do Estado, da União, tá? Nós vimos o Ministério Público Federal. Tá bom, gente? Nós vimos toda essa organização piramidal. Nós falamos sobre Kelsen. Nós vimos muitos grandes estudiosos. Trouxemos esse conhecimento desde o início, lá da pré-histórica para cá. Nós passamos pelo período da Pedra Lascada, fomos ali pela Mesopotâmia, né? Nós comportamos todas essas informações para chegarmos aqui, ó, e amadurecendo essas informações, né? Passo a passo. Por fim, senhores, interpretação jurisprudencial é aquela que é resultado do conjunto de acórdão, súmulas, sentenças, enunciados, pronunciados e que são baseados no argumento legal ou litígio que se reflete na regra a ser compreendida. Certíssimo? Necessidade da interpretação. Gente, qual necessidade? Tá? Dispensa-se a interpretação quando a lei é clara. Olha aí essa afirmação. A interpretação sempre é necessária, mesmo quando as palavras da lei, norma jurídica, sejam claras, tá, ou obscuras. Percebeu? Ele afirmou algo, deixou ali entre aspas, e aí ele diz que a interpretação sempre é necessária, mesmo quando as palavras da lei, norma jurídica, sejam claras ou
obscuras. O Piano, ele diz o seguinte: embora claríssimo o edito do pretor, contudo, não se deve descurar de sua interpretação. Tá? Lá daquela época já se apregoava esta visão. Primeira razão, o conceito de clareza ele é subjetivo e relativo. Segunda razão, uma palavra ela pode ser clara de acordo com a linguagem comum e ter, no entanto, um significado específico ou técnico. Terceira razão, no caso brasileiro, gente, o artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, tá? Ele repele o brocardo de que clareza cessa a interpretação pelo fato deste artigo determinar que toda e qualquer aplicação das leis, toda e qualquer aplicação das leis devam conformar-se aos fins sociais e às exigências do bem comum, tá? Bora praticar? Chegou aí o nosso momento, meu diretor, do vamos praticar, né? Colocando aí o nosso momento do vamos praticar. Gente, hoje, aliás, sempre muita informação, né? E o bom é nós fazermos a nossa parte prática. Lembrando que amanhã conteúdo novo, sem esquecer, né, de revisitar antigas informações. Que joinha, né? Uau! Vamos lá. A respeito das correntes, Glauco Barreira afirma: entre os cristãos, inicialmente existiam duas grandes escolas de hermenêutica bíblica: a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. A primeira, de Alexandria, tinha Clemente e Orígenes como seus grandes corifeus. Estes procuravam conciliar a mensagem cristã com a filosofia grega. E, para a consumação de tal objetivo, alegorizavam os relatos históricos contidos na Escritura. Enquanto isso, os seguidores da escola da Antioquia, prestigiando a compreensão mais óbvia dos textos, favoreciam uma interpretação mais literal, gramatical, né? Acreditavam que na Bíblia existiam alegorias, no entanto, distinguiam a interpretação das escrituras alegóricas da interpretação alegórica da escritura, tá? Professor, negócio de alegoria, homem, que é isso? Né? Que coisa, a gente já falou de alegoria em aulas anteriores, viu, gente? Tá? É muito bacana, sempre você anotar aí, deixa eu ver o que é isso, professor. Pois anote, tá? Interpretação das escrituras alegóricas. O que era isso? Bote no seu caderno. Relembrar o que é alegoria. Tá? É muito bom lembrar o que é abirrogante, que o professor falou. Tá? Eu tenho que estar relembrando sempre isso? Com certeza. Mas, gente, o que é um texto alegórico? Uma alegoria, senhores, são estilos de figuras de linguagem, de uso, gente, comum, retórico, e que produz uma virtualização do real significado, não se atendo apenas ao sentido literal da obra. Tá? Eu tinha que interpretar isso. Essa palavra, tá, ela tem outros sentidos. Por exemplo, alegoria, alegórico, vem de alegoria, que significa ato de falar sobre outra coisa. Então, era verificar o que se tem aí nas entrelinhas. Tá bom? Professor, esse texto aí, ele me lembra muito uma escola. E é isso que ele vai querer que você diga. Né? Ele traz as questões que envolvem direito, ele sempre vai trazer para você um estudo de caso, tá? Ele vai colocar você numa determinada situação, e essa situação, ele vai exigir conhecimentos múltiplos, tá? Então tá aí, ó. Podemos perceber, portanto, que a escola de Antioquia possuía traços
Ó, quando ele falou lá literalidade, semelhantes com o que viria a ser a escola da exegese, pois ambas defendiam interpretação mais literal dos textos que essas correntes estudavam. O fragmento extraído de um artigo afirma este grau de semelhança entre a escola da Antioquia e da exegese. Sendo assim, de acordo com o que foi estudado e debatido, gente, inclusive nessa mesma aula de hoje, já falei para vocês isso, tá? Eu posso dizer que essa afirmação ela está certa, eu posso dizer que ela está errada, gente, salvaguardando aí as diferenças, tá? Ah, não vamos colocar tudo no mesmo plano, não, ó. Nós estamos falando aí de semelhanças, tá? Obviamente, elas se utilizavam dessa visão, né? Essa visão de interpretação de modo com outros pressupostos. Tomai cuidado, certinho? Então, para você que está aí já gesticulando, gritando, né? Que está correto, bacana. E aí eu coloquei aqui, ó, é válido ressaltar que essas escolas possuíam motivos diferentes para defenderem essa interpretação literal, tá bom? Esses motivos eram bem diferentes. Eu posso até dizer para vocês que lá naquela época não existia nenhum código. Aí, de repente, Napoleão Bonaparte, né? Ele disse assim, rapaz, conversando lá com a galera da burguesia, né? A galera zona bem representativa, todo mundo amedrontado. É daí onde se fala que ela foi advento, né, do pós-traumático da questão revolucionária francesa, tá? Alguns, inclusive, dizem assim, ó, a burguesia praticamente financiou, né, essa divulgação das ideias, né, da escola da exegese. E por quê? Porque se tinha ali um trauma da tirania. Ele dizia assim, rapaz, nós vamos deixar o aplicador da lei, nós vamos deixar o juiz com tantos poderes assim. E se ele for agir de forma tirânica, entendeu? Então a exegese, ela dizia, ei, senhor juiz, é o que está na lei. E ponto. Muito bem, vamos lá, gente. Obrigado pela dica, meu diretor. Vamos lá. A aplicação das ferramentas hermenêuticas pode gerar resultados, dentre os quais podemos citar abirrogante, que pode ser entendido como sendo o resultado que ocorre quando o texto da lei se prova constitucional ou foi revogado secretamente e por isso pode ser aplicado indiscriminadamente. Bom, nós vimos que dentre esses resultados, né, temos aí esse nome bonitinho aí, abirrogante, tá? O que acontece? Você consegue visualizar que já tem aí uma discrepância, tá? Porque ele disse assim, ó, constitucional. Poxa, se é constitucional, tá tudo bacana. Tá tudo certo, tá? Abirrogante, gente, é quando nós não podemos verificar isso na lei, se mostrando inconstitucional, tá? Ou que ela foi revogada, tá? Aí onde está a situação de aplicabilidade. Então eu posso dizer que está correto? Não, professor, está errado, perfeitamente. Ah, nós temos problemas aqui, ó, na questão constitucional, não. É inconstitucional. Até que revogado secretamente, bacana. A outra situação que deixou uma margem para uma interpretação não tão legal, aplicado indiscriminadamente, tá?
tá? Não pode ser aplicado. Ó, se ele é inconstitucional, tá? Ou foi revogado secretamente, não pode ser aplicado. Agora sim, está correto. Isso aí é o resultado chamado de abrogante. Certinho? Vamos continuando aqui com a nossa vibe. Vamos lá. Exclusivamente entender o sentido e significado das expressões contidas nos textos legais. Este fragmento pode ser ligado ao que se propõe à hermenêutica jurídica. A afirmação faz referência à hermenêutica. Beleza. Tá? Isso está correto ou está falho? Tá? Eu posso dizer que isso está correto ou está falho? Né? E aí? Exclusivamente entender o sentido e significado. Né? Professor, esse negócio de falar sobre hermenêutica, né? Olha lá, ó. Este fragmento pode ser ligado ao que se propõe à hermenêutica jurídica. A afirmação faz referência à hermenêutica? Tá? Nós vimos aí duas situações, inclusive com o advento, né? Com o advento. Olha só, a interpretação é de alcance mais prático e seu intuito é exclusivamente entender o sentido e significado das expressões contidas nos textos legais. A interpretação, tá? Utilizando-se preceitos da hermenêutica. Ah, professor, agora sim, nós temos aí uma afirmação correta, tá? Então, a interpretação, ela atinge um efeito mais prático, né? O intuito é exclusivamente entender o sentido e significado das expressões contidas nos textos legais, tá? Com isso, ela utiliza os preceitos da hermenêutica. E a hermenêutica é a arte, né? É a ciência da interpretação. Tá bom? Vamos adiante, queridos. Verifique as afirmações e responda certo ou errado. A interpretação, oriunda da própria pessoa que redigiu a regra, apresenta no texto legal a mens legis, espírito do legislador, resultado do conjunto de acórdãos, súmulas e sentenças. Tá? As afirmações fazem referência à interpretação autêntica. Então, nós vimos, né, que nós temos algumas nomenclaturas, e nós vimos que cada uma dessas interpretações, elas apresentam, né, com segurança, características bem pontuais. Tá? Posso claramente dizer que esse negócio de a interpretação oriunda da própria pessoa que redigiu a regra, apresenta no texto legal mens legis, resulta do conjunto de acordos, ó, esse resulta do conjunto de acordos, aqui, ó, tá? Aí eu posso dizer tranquilamente que apresentou um erro, tá, gente? Eu posso dizer claramente que eu tenho aí interpretação autêntica, duas primeiras, e interpretação jurisprudencial, a última. Então, está aqui, o erro foi notado aí. Então, vamos separar aqui. Ó. Quando ele falou interpretação oriunda, né, da própria pessoa que redigiu a regra, tá? Apresenta no texto legal a mens legis, ou seja, o espírito do legislador, a própria pessoa que redigiu a lei, né? Então você vai dizer que essas duas primeiras aqui, elas sim, elas são chamadas de interpretação autêntica.
interpretação autêntica, senhores. Entretanto, quando ele disse, não é, no segundo momento, no terceiro momento, no terceiro item, que pode-se observar o resultado de um conjunto de acórdãos, conjunto de acórdãos, de súmulas, né? De súmulas, de sentenças, tá? De sentenças, aí deixou de ser essa chamada de interpretação autêntica. Ela passou a compor características, né, da composição da interpretação jurisprudencial, tá? Jurisprudencial, ela é uma interpretação onde se recorre, né, ao conjunto de acordos, súmulas e sentenças, né? Por isso que o nome vem aí de jurisprudência, né? Já temos aí a conceituação. Então, para você que não lembra mais o que é uma jurisprudência, para você que não lembra mais o que é um acórdão, para você que não lembra mais o que é uma súmula, o que é uma sentença, o que é uma lei, o que é uma norma jurídica, o que é uma sanção, na aula de amanhã as questões vão versar, né, sobre essas definições, sobre essas conceituações, tá, que é direito, tá, relembrando um pouco aí, né, do que nós vimos durante esses nossos encontros e até o dia de amanhã. Então, nós vamos ter o conteúdo novo e dentro desse conteúdo novo nos permite fazer questões relembrando, revisitando aí essa casta, né, envolvendo essas informações sobre o direito, que é direito positivo, direito subjetivo, que é o positivismo, justpositivismo, o justnaturalismo. Nós vamos dar uma olhada nisso na aula de amanhã. Muitas questões para serem resolvidas, obviamente, dentro do composer do conteúdo novo. Gente, próxima questão, ela traz aqui uma informação de, no direito, procurou-se desenvolver um conjunto de regras e métodos com a disposição da forma de interpretar, ou seja, a interpretação. É parte da ciência jurídica que tem por objeto o estudo da sistematização dos processos que devem ser utilizados para que a hermenêutica se realize. Tá? Olha aí o que ele nos trouxe. Maximiliano, em 2002, né? Tem aí a página. A afirmação sobre a interpretação, as afirmações elas estão corretas? Será que eu consigo dizer que a interpretação ela é marcada por essa característica, né? Eu tenho que verificar, será que não tivemos aí, por um exemplo, inverter, tá? Porque se eu tenho hermenêutica, não é a ciência da interpretação, então eu dependo, não é, das questões de interpretar para poder aplicar. Não é isso? Professor, então eu apresento aí uma circunstância de erro. Tá? Então vamos lá. No direito, procurou-se desenvolver um conjunto de regras e métodos com a disposição da forma de interpretar, ou seja, hermenêutica. Como nos traz Carlos Maximiliano, a hermenêutica é parte da ciência jurídica que tem por objeto o estudo da sistematização dos processos que devem ser utilizados para que a interpretação se realize. Tá? Muito bem. Tá aí as palavras de Maximiliano. Verifique o fragmento extraído de um site especializado em estudo do direito e responda o que se pede. Aí deixa ali espaços, auxilia o intérprete, pois estabelecem quais as prioridades que devem ser observadas quando for desenvolver uma atividade de interpretação. A lacuna pode ser completada com os elementos de interpretação ou os princípios e os costumes, né? Nós vimos que dentro do ato de interpretar,
tem a composição de vários elementos. E nós estudamos esses elementos aqui presentes, tá? Então, nessas circunstâncias, eu não vou falar de princípios e nem sequer de costumes, mas sim dos nossos queridos elementos de interpretação. Coloca aí para não esquecer que os elementos, né, de interpretação, eles vão auxiliar o intérprete, pois eles vão estabelecer quais as prioridades que devam ser observadas quando for desenvolver a atividade de interpretação. Tá? Outro detalhe bacana é lembrar quais são esses elementos. Não vos esqueçais disso. Muito bem. Vamos lá. Verifique o fragmento e julgue certo ou errado. O elemento gramatical determina que o intérprete avalie em sua atividade o texto da lei, analisando as palavras e seus significados para assim conseguir determinar o que a lei expressa, não é? Nós vimos lá no estudo dos elementos, tá? Nós vimos quem são esses elementos, a característica deles e, por assim dizer, se tem literalidade, se é gramatical. Ó, o intérprete ele vai verificar o texto da lei, analisando literalmente, gente, as palavras e seus significados. Então, com toda a convicção, nós estamos falando, sim, de algo que está correto. Então, o elemento gramatical, ele determina que o intérprete, ele avalie em sua atividade o texto da lei, analisando as palavras e seus significados. Aí, sim, né, ele vai conseguir determinar o que a lei devidamente expressa. É o elemento que procura verificar o sentido da norma, analisando a sua estrutura, sua colocação no ordenamento jurídico, bem como os motivos de sua edição, sendo todos esses caminhos uma forma de subsídio para o intérprete. O fragmento faz alusão ao elemento sistemático, né? Ao elemento sistemático. Nós passamos agora há pouco para do elemento gramatical e agora ele quer saber se eu consigo visualizar esse elemento, né, na qualidade de sistemático. Ora, será que eu vou me utilizar, né, dentro desse sistemático da questão do sentido da norma, tá? Procurando ver uma lógica. Ah, olha só. Então vai estar errado. Ele tentou me confundir aqui, porque o sistema, olha lá, elemento lógico, né? Como o seu próprio nome induz, destina-se, ó, interpretar mediante pensamento lógico e racional, ó, e racional, tá? No qual se analisa a coerência do texto da lei. É importante dizer que esse elemento procura verificar o sentido da norma. Ele analisa a estrutura, ele analisa a colocação no ordenamento jurídico, ele analisa os motivos da edição, e todos esses caminhos são percorridos de forma a subsidiarem o intérprete a percussão, ele está perseguindo, ele está perseguindo a lógica. Agora sim, tá? Nós estamos aí, um movimento que nos traz clareza de forma a marcar correto. Ainda não vamos praticar. O elemento que caracteriza-se por valorizar, o elemento que se caracteriza por valorizar o ordenamento jurídico como um grande sistema, tá?
ordenamento jurídico como um grande sistema, ou seja, um todo unitário. As suas partes, ramos, matérias, normas, dispositivos, não possuem sentido se analisados isoladamente, tendo somente um significado coerente se levado em conta a estrutura jurídica, tá? Sistema jurídico. Então está dizendo aí, professor, o fragmento faz alusão ao elemento sistemático, tá? Beleza. O elemento sistemático, ele é caracterizado por esse valoramento, né, do ordenamento jurídico como um todo, tá? Como um grande sistema, aqui, ó. Ou seja, um todo unitário, tá? É por isso que não se analisa isoladamente os ramos, matérias, as normas e os dispositivos, tá? Porque eles não vão possuir um sentido se isoladamente for. Ele tem que olhar como um todo, né? Um sistema, o nome já sugere, tá? Aí dentro dessa estrutura você consegue vislumbrar, né, esse elemento. Muito bom. O elemento sistemático utiliza também os pressupostos dos elementos gramatical e lógico, como forma de auxílio para a interpretação. Como resultado da interpretação sistemática, pode-se verificar a existência de regras gerais, exceções, né? Nós temos aí o fragmento fazendo uma ponderação correta sobre o elemento sistemático, né? O elemento sistemático, tá? Gente, certíssimo, né? Nós vimos lá que ele consegue visualizar, inclusive, um regramento geral e particular. Nós temos o geral e as exceções, né? Nós temos o geral e os especiais, tá? E isso é muito importante. Vamos agora para a nossa última questãozinha, né, meu diretor? Para não passar aí batido. A última de hoje. Amanhã tem mais, gente, muito mais, tá? Os métodos de interpretação jurídica são gramatical, sistemático, histórico, teleológico, que não tem nada a ver com religião, né? Axiológico e sociológico, e as técnicas, analogia, costume, princípios gerais do direito e a equidade, que não pode ser utilizada, né, de qualquer forma, tem que ter previsibilidade legal, tá? Olha que legalzinho aí, pode cravar como sendo verdadeira, porque os métodos de interpretação e também as técnicas de interpretação são estas aí justapostas no texto da questão, não oferecendo aí risco nenhum para o seu entendimento. Jovens, na aula de amanhã, conteúdo novo, né? E nós vamos trazer muito mais questões, inclusive de outros momentos das nossas aulas, para a gente finalizar, não é, com um grande revisitar de habilidades, rememorando aí outros conteúdos para você aqui no curso técnico de serviços jurídicos, com a nossa disciplina Introdução ao Estudo do Direito. Te aguardo amanhã. Até breve.